E aí, moçada? Beleza? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Vamos agora para o último vídeo da parte trigonométrica do número complexo. Só tem nome e safadeza, é muito legal trabalhar com ele na forma trigonométrica. Vamos nessa? Pá! Safadinhos. Vamos lá então, moçada, para a forma trigonométrica? Duas coisas que são importantes para a forma trigonométrica. A primeira a gente já falou, né? A gente sabe que o módulo é a distância do ponto P até a origem, ou seja, o tamanho da setinha. E agora nós vamos acrescentar isso aqui, é o que não tinha antes, ó, o ângulo. Esse ângulo ele tem que estar em 0 e 2π, ou seja, dentro daquele negócio do ciclo trigonométrico, ele tem que estar na primeira volta. Não pode ter 3, 4π, você tem que fazer a conversão para a primeira volta. E não pode ser negativo. Como ele é um ângulo, nós vamos medi-lo no sentido anti-horário. E a gente costuma chamar ele de argumento. Então, olha só. Isso aqui a gente já conhece. Isso aqui também. A setinha é a forma geométrica e a gente já sabe que esse é o módulo. O que entrou agora? É o ângulo θ. Certo? A forma trigonométrica ele vai usar esse tamanho e o ângulo. As outras, ó, isso aqui eu já sabia por A e por B. Isso aqui eu já tinha A e B também, que é a forma algébrica, o ZAB. E a forma geométrica era só a seta. Agora, a gente vai representar o número complexo só pelo tamanho da seta e pelo ângulo que ela forma com a horizontal. Para isso, nós vamos precisar de ter o módulo. A gente já sabe que o módulo é A ao quadrado mais B ao quadrado. E eu vou precisar usar a definição de seno e cosseno. Sei que vocês ficam bravos, mas pensem comigo. Aqui é B e aqui é A. Quem que é o cosseno de θ? É A sobre Z. Quem que é? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se você passa isso aqui multiplicando, ó, o A, então, a parte real do número complexo é o módulo vezes o cosseno do ângulo. Olha que legal. E quem é o seno? É o cateto A oposto sobre a hipotenusa, ou seja, é B sobre o módulo de Z. Se você passa isso aqui também multiplicando, você vai ter que B vai ser Z vezes o seno de θ. Agora, se você toma esse A e o B como sendo os valores que nós temos aqui em termos de ângulo, olha como fica legal, ó. Substitui no ZAB o A por esse valor e o B por esse valor. Sobra aqui no final esse I. Tem autores até que colocam ele aqui na frente, tá? Traz ele aqui para frente. Eu acho melhor para não confundir, para não querer multiplicar o I pelo θ, porque é o seno que está multiplicando por ele, não o θ. Quando você coloca em evidência esse, olha que legal. Isso aqui, caros coleguinhas, é a forma trigonométrica do número complexo. E não é porque é trigonométrica que é mais difícil, não. Vocês vão ver agora nos exemplos que seguem, vamos fazer operações com eles e tudo mais para vocês verem como é bonito. Tá? Isso aqui é a forma trigonométrica. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, terminar as paradas falando da forma trigonométrica. Tem aqui para a gente achar o módulo, o argumento, a forma trigonométrica e ainda fazer um desenho. Mas isso é tranquilo, ó. Tem esses dois carinhas aqui. Por onde eu começo, professor? Começa com o módulo da parada. Começa com o módulo, tá bom? Como é que acha o módulo? É escara ao quadrado e o 1 ao quadrado. Por favor, deixa o i de fora. Quando você faz aqui raiz de 3 ao quadrado, vai dar 3 mais 1, 4. O módulo, então, é 2. O tamanho desse vetor é 2. Agora, para achar o ângulo, o conceito de cosseno. Como o cosseno é o cateto adjacente, vamos pensar que a parte real, né, do número que tem a ver com ele. Ó. Então, esse A aqui é a raiz de 3, que é a parte real do número. Quando você divide raiz de 3 sobre 2, você já tem o cosseno do ângulo. Quando a gente usa o mesmo critério para o seno, quem que é o B? Não é 1 para esse caso? Você vai fazer 1 sobre 2. Agora, a pergunta é, qual é o ângulo que o seno dele é meio e que o cosseno é raiz de 3 sobre 2?
é o ângulo de 30 graus ou π sobre 6. Tanto faz essas duas formas, tá? Apesar que eu gosto mais de usar o radiano porque é o formato internacional do número, então eu gosto de deixar parado em radiano. Isso aqui, então, ó, é a forma trigonométrica, tá vendo? O módulo, o cosseno do ângulo, o seno do ângulo vezes i. É só deixar assim que já vai estar na forma trigonométrica, tá bom? Se tiver em radiano, tem que ser esse formato, mas é mesmo bagulho, é praticamente a mesma coisa. A diferença é que o 30 aqui está em π sobre 6, tá bom? Quando, então, a gente já tem isso aqui, eu já sei que o ângulo é 30, eu consigo fazer a construção gráfica. E isso aqui, ó, para aqui, não fica tentando resolver não, tá, gente? Isso aqui já é a forma trigonométrica, tá bom? Não fica tentando resolver, isso aí já é a forma trigonométrica. Então, pronto, ó, eu sei que esse ponto aqui é raiz de 3, aqui é 1, aqui está a setinha que tem o tamanho 2 e que o ângulo é 30 ou π sobre 6 radianos. Fechou a forma trigonométrica. Tá? Vamos fazer o outro agora, o Z2. Para o Z2, então, mesmo esquema. Primeiro, eu acho o módulo. Quem que é o módulo desse bagulho? É 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar raiz de 2. Por aí, o raiz de 2. É o módulo, já achamos o módulo. Agora o ângulo, ó. O cosseno, você vai pegar o valor real, que é 1, e dividir pelo módulo, que é raiz de 2. Quando você racionaliza, ó, multiplica e divide por raiz de 2, você acha que é raiz de 2 sobre 2 o cosseno desse ângulo. O seno é a parte imaginária dividido pelo módulo. A parte imaginária não é 1, por favor, gente, aqui é 1. Então vai dar a mesma coisa, racionaliza, ó. Raiz de 2, aqui é raiz de 2. Então, como eu tenho que o seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também, o ângulo, então, é o de 45 graus, ou π sobre 4. Nessa brincadeira, então, ó, a parte trigonométrica é raiz de 2 vezes o cosseno de 45, o seno de 45 vezes i. Parou aqui, já não tem gente que quer resolver. Se você resolver isso aqui, substituir o seno e o cosseno de 45, você vai voltar para cá, ó, vai achar esse valor. Então não é para resolver, a gente transformou desse formato nesse. Em radiano seria raiz de 2, que é o módulo, o cosseno de π sobre 4, o seno de π sobre 4i. Quando você coloca aqui na setinha, ó, aqui é 1 e aqui é 1, eu tenho uma seta que o tamanho é raiz de 2 e que o ângulo aqui é 45 graus ou π sobre 4. É isso, ó, passar para a forma trigonométrica é chegar aqui, ó, com esse formato. E agora a gente vai ver como é que faz operações aqui na forma trigonométrica. Vamos ver a bagaceira agora. Eita, peste, lá vem. Bora lá então, ó, falar das operações com a forma trigonométrica. Primeiro, gente, ó, para a operação dar certo, ele tem que estar na forma trigonométrica. O que é a forma trigonométrica? É aquilo que a gente estava falando anteriormente. É essa paradinha aqui. E fechou. Se ele já tiver aqui na forma trigonométrica, ó, módulo, cosseno do ângulo, seno do ângulo vezes i, e o outro também, cara, é mais fácil do que fazer a operação na forma algébrica. Olha só. A multiplicação. Como é que é a multiplicação? Se ele já tiver nessa forma, você multiplica os módulos e aqui dentro você soma os ângulos. Gente, olha só, é somar o ângulo. Se é 30 com 45, 75 é uma soma simples, não tem mágica não, cara, não tem invenção. A divisão, você divide os módulos e subtrai os ângulos, olha só. A potência, você pega a potência, o módulo, e eleva a potência e multiplica. Isso aqui é uma multiplicação vezes o ângulo, simples. Se é 2 vezes 90, vai dar 180 graus. A única preocupação da potência é que se o troço passar de 360, você vai precisar fazer aquela conversão. Fora isso, é direto. E a última operação é a raiz. A raiz ela é meio bizonha, a forma é meio bizonha, mas quando você aprende a usar, você vê que é fácil, tá? Como a raiz ela pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, o número de raízes vai depender do valor de k. Depois eu vou mostrar especificamente uns exemplos desse carinha aqui, mas olha só, se você quer ter uma raiz dupla, você tem que fazer o k valendo 0 e 1. Raiz cúbica, tem que ir até o 2.
Raiz quarta tem que ser 0, 1, 2 e 3, os 4 valores que estão ali. Então, a única coisa que vai mudar é a interpretação desse valor, que vai assumir o número da raiz, e aqui é o número mesmo da raiz que você está levando em conta. Se for raiz cúbica, esse n vale 3. Se for raiz quarta, o n vale 4. Tá? Então, quando chegar na página do exemplo, eu vou mostrar para vocês bonitinho qual a interpretação dessa raiz. Beleza? Então, vamos aplicar isso aí, gente. É muito fácil. Vamos lá para vocês verem. Então, olha só. Considere isso aqui e resolva as seguintes operações. Eu já tentei colocar os azulzinhos. Ó, multiplicar, dividir e potência. Olha como é fácil. Multiplicar, lembra da regra? Multiplica os módulos e soma os ângulos. Então, olha só, gente. Eu vou multiplicar. O módulo desse é 2 vezes 3 na lata. E você vai somar os ângulos, ó. Para não ficar repetindo eles, eu já comecei aqui a fazer a soma. Somar é tirar o mínimo. O mínimo não é 4? 4 por 4 dá 1 vezes π. 4 por 2 dá 2 vezes π, 2π. Aqui fora, multiplica de boa. 2 vezes 3, 6. E aqui dentro vai ficar π mais 2π, 3π. Acabou, moçada. Isso aqui é a multiplicação na forma trigonométrica. Multiplica os módulos e soma os ângulos. Ó, massa demais. Aqui, divisão. Como é que é a fórmula? Divide os módulos e subtrai os ângulos. Fechou? A divisão do módulo é dividir esse por esse e subtrair π sobre 4 de π sobre 2. Tá vendo? Eu já tirei o mínimo. 4 por 4 dá 1 vezes π. 4 por 2 dá 2 vezes π. Agora aqui vai ficar negativo. Ó. Aqui ficou beleza. Mas aqui fica negativo. Então, nesse caso aqui, para você achar o valor positivo, você tem que fazer aquela continha básica. Ó. 2π menos 7π, ou melhor, menos π sobre 4, né? Aí você faz, ó, 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. Tá vendo aqui a resposta? Então, esse daqui fechou. Depois que faz essa subtração de 2π por ele, já fica o valor positivo, né? Aí já ia colocar a resposta, mas é 7π sobre 4. Basta, então, você deixar 2/3 e fazer 7π sobre 4 aqui e fechou. Para elevar a potência, pega o módulo, você quer qual? Né? 1 elevado à sétima. Eu vou pegar o módulo, elevar a 7, e aqui dentro eu só vou multiplicar o ângulo por 7. Olha só, acabou. 2 elevado a 7 é 128, mas se quiser deixar 2 elevado a 7, vale. Esse 7 vezes π sobre 4, reparem que quando ele... Se você dividir 7 por 4, não dá 1, alguma coisa? Se ele passar de 2π, você precisa recuar para a primeira volta. Mas se ele tiver antes de 2π, não precisa. Então, 7π sobre 4 encerra a questão. Olha só, isso aqui é uma potência. Cara, eu duvido se você estivesse multiplicando isso aqui 7 vezes ali, se você achar essa resposta tão rápida. É só aplicar a regra. Pega o módulo, eleva a 7. Pega cada ângulo e multiplica por 7. Passou de 2π, tem que fazer uma redução para a primeira volta. Vai subtraindo 2π até chegar num valor menor que o próprio 2π e você para. Se não, cara, tá aqui, ó. Essa é a resposta. Esse é o número complexo já elevado à sétima potência. Beleza? Vamos ter mais uns exemplos. Olha o que eu estou falando para vocês. Calcular 1 menos i elevado a 10. Se você vai fazer 1 menos i, 1 menos i, 1 menos i, vai multiplicar 10 vezes, cara, você vai demorar um tempão. Minha dica, passa para a forma trigonométrica e depois eleva. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, eu quero passar ele para a forma trigonométrica. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado em módulo, lembram? Não é i não, gente, por favor, é o 1 que está aqui. Não precisa levar o menos, porque você vai levar ao quadrado. Então, é raiz de 2. Agora, vamos lá. O cosseno vai ser a parte real, que é o 1, dividido por raiz de 2. E vai dar, fazendo a simplificação, né, racionalização, ó, da raiz de 2 sobre 2. Opa, o cara já tem a ver com o ângulo de 45, tem mesmo. Agora, o problema é que o seno, ele vai usar a parte imaginária, que é menos 1. Menos 1 sobre 2 vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Isso quer dizer, então, que se o cosseno... Vou fazer aqui um lembrete rápido. Ó. Esse é o seno, aqui em cima, e esse é o cosseno.
Se o seno está negativo, quer dizer que o camarada está aqui, ó. Ou seja, ele está no quarto quadrante. Se você faz... sabe que a resposta tem a ver com 45, concordam? E esse aqui, ó, e o raiz de 2 sobre 2 tem a ver com 45. Se você faz 2π menos π sobre 4, você chega nesse valor que eu estou mostrando. Ó, 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. Então, o ângulo aqui considerado é 7π sobre 4. Quando você vem para cá, então, olha como fica a parte trigonométrica. Raiz de 2, que é o módulo, o cosseno de 7π sobre 4 e o seno de 7π sobre 4. Agora eu vou elevar ele à 10ª potência. Pronto. A raiz elevada a 10. Aqui dentro eu vou multiplicar, tá? 10 vezes 7 vai dar 70. 2 elevado a 10, uma raiz. Lembra que a raiz não é como se eu dividisse por 2 isso aqui, ó. A raiz de alguma coisa é a gente transformar num expoente racional. É como se eu dividisse 10 por 2. Se você quiser também, você pode ir pensando que raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. Ou seja, a cada 2 você elimina uma raiz. Entenderam? Mas se você faz ali, ó, é como se eu fizesse assim, ó, 2 elevado a 10 sobre 2, que vai dar 2 elevado a 5. Beleza? Mas tá, aqui, beleza, mas aqui 70 sobre 4. 70 sobre 4, se você divide 70 por 2, dá 35, vai dar 17,5. 17,5, a conta que a gente precisa fazer é sempre 2, 4, 6, 8. Sempre a cada 2π você percebe que é uma volta. Né? Então, nesse caso, eu teria que pegar 18π e subtrair esse 70π sobre 4. Por que 18π? Porque eu peguei 70 e dividi por 4. 70 por 2 dá 35 e por 2 dá 17,5. Aí você pega o número par que vem acima de 17,5. Sacaram a parada? Dá 18. Ah, você dividiu, deu 9π, professor. Então, você vai pegar 10π menos 9π. Quando você faz 4 vezes 18, dá 72, menos 70, vai dar 2. Ou seja, 2π, isso aqui é igual a 2π sobre 4. Para quem não lembrou, não sacou certinho essa parada, olha lá nos meus vídeos, procura lá, professor Whindersson e tal, trigonometria, que eu explico sobre arcos, tudinho isso aí, como volta para a primeira volta no ciclo trigonométrico. E o 2 e o 4 eu ainda posso simplificar, né? Que vai dar π sobre 2. Então, olha só, isso aqui é a potência desse camarada aqui, ó. Beleza? Isso é elevado a 10. Vamos deixar para os dois últimos exemplos as raízes, para vocês verem como fica. Vamos nessa? Determine as raízes quadradas de 2i. O que é a raiz quadrada? Nós sabemos que são números que ele vezes ele mesmo vai dar um certo valor. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 vai dar 4. Acontece que o número complexo ele pode ter mais de uma raiz. Não é só a questão de achar um número que faz essa propriedade. Você pode ter dois números com essas propriedades. É por isso que as raízes do número complexo a gente chama de raízes quadradas. Não é uma só. Tá bom? Você pode achar um número que faz isso, mas o número complexo vai dar 2. Eu vou mostrar para vocês por quê. Pega esse cara e joga ele na forma trigonométrica. Como é que faz? O módulo. Ah, professor, não tem o A. É porque o A é 0, concordam? 0 ao quadrado, 2 ao quadrado, eu já sabia que era 2, porque é o tamanho desse número complexo, que é 2i, e o tamanho dele é 2. Tá de boa. Mas vamos lá. Se eu pegar o A, que não existe, e dividir pelo módulo, que é 2, vai dar 0. Se eu pego o B, que é 2, e divido por 2, vai dar 1. Fala, agora lascou. Quem que o cosseno é 0 e o seno é 1? Não é 90 graus? Se você lembrar aqui, ó, de novo, fazer aquele ciclo rápido aqui, ó, pam. Tá vendo que 90 graus, isso aqui é o seno e aqui é o cosseno. Então é 90, que tem o seno igual a 1 e o cosseno igual a 0. Vou apagar esse desenho que ficou feio para diabo isso daqui. Mas é 90 graus. Agora, joguei na forma trigonométrica. Beleza, o módulo 2,
o cosseno de 90, seno de 90. Não substitui, gente, para aqui. Ele já está na forma trigonométrica. Agora eu vou fazer a raiz. Devagarzinho, ó. Cada um desses valores, como eu quero a raiz quadrada, o n vai ser 2. A raiz quadrada vai me dar duas respostas. Então eu vou usar quando k é igual a 0 e quando k é igual a 1. Vou fazer duas contas. A primeira, vou chamar ele de Z0, por quê? Porque eu substituí aqui o k por 0, tá bom? Então vamos lá, vou tentar não riscar tanto aqui para não ficar esquisito, certo? Então vamos nessa. Já substituí, tá vendo? Ó? Quem é o θ? Não é π sobre 2? O k é 0. Vocês estão vendo aqui que vai ficar 2 vezes 0 vezes π, que vai dar 0. Ou seja, eu já aproveitei o segundo, que eu ia ficar repetindo o mesmo ângulo, entenderam? Eu já usei o segundo para fazer conta. Então, π sobre 2 por 2 vai dar π sobre 4. Fechou. Essa aqui é a primeira raiz do número complexo. Como são raízes quadradas, repito, eu vou usar agora o k igual a 1. Tá bom? Já fiz o k igual a 0 e agora eu vou fazer o k igual a 1. Então, vamos lá. Para o k igual a 1, o que vai mudar? Ó, só muda aqui, gente. Ó, só esse carinha. Só muda o k, que agora vai valer 1. Tá vendo aqui ó, o que eu fiz? Ó? 2 vezes 1, 2. Eu vou ter que isso aqui é 2π. Concordam? Quando eu pegar esse 2 aqui e passar ele multiplicando, vai ficar 2 vezes 2, 4π. Ou seja, lá em cima vai ficar 5π sobre 2 dividido por 2, que na verdade é 5π sobre 4. Pronto. Achei as duas raízes quadradas desse troço. Certo? Uma coisa que tem muito legal do número complexo é a interpretação. O que é a raiz? Para que a gente usa essa raiz? Então, eu quero mostrar para vocês um pouquinho o negócio. Ficou aqui ó, os desenhinhos, tá? Eu vou apagar isso. Mas ó, vamos pensar aqui juntos. Que uma raiz quadrada de um número complexo é uma forma bem legal para você descobrir como é que eu posso dividir uma circunferência usando essas raízes. Nós vimos aqui que o primeiro ângulo deu 5π sobre 4, né? A primeira resposta. Então tá aqui, ó, π sobre 4 e 2. E o segundo ângulo, ele vai cair aqui, ó. Ele é o 5π sobre 4 e também o módulo é 2. Vocês estão vendo isso aqui? Como o número complexo ele tem duas raízes quadradas, é como se a gente dividisse o ciclo trigonométrico em duas partes iguais. A raiz quadrada de um número complexo serve para isso. Né? Eu acho legal, não sei se vocês vão achar legal. Tá? Mas achamos então as duas raízes desse número complexo 2i. Vamos para mais um exemplo para encerrar essa paradinha. Vamos. O último exemplo, então, nós vamos fazer mais direto, tá vendo? Que ele já está na forma trigonométrica. Mas agora o que eu quero achar são raízes cúbicas, ou seja, eu tenho que achar 3 raízes. Então, na fórmula a gente vai ter que o k vai valer 0, e depois o k vai valer 1, e depois o k vai valer 2. E o n, como ele é raiz cúbica, o n vai ser 3 para todo mundo. Então, olha só, pensa comigo. A primeira raiz é a raiz cúbica de 1, que é o módulo, perfeito? O cosseno de π, que é o mesmo θ, mais 2 vezes 0, eu peguei o primeiro, vezes π sobre 3. Quando você faz 2 vezes 0, 0, vai sobrar só π sobre 3, então essa aqui é a primeira raiz. Beleza? Depois nós vamos substituir o k por 1. Quando substitui o k por 1? Aqui fica igual, tá vendo? Ó? Essa paradinha aqui fica igualzinho, igual. Ó. Não tem que mexer. A raiz cúbica de 1 é 1 mesmo e pronto. Agora, aqui dentro, ó, onde tem o 1, era o k. 2 vezes 1 vezes π. Você mantém isso aqui, eu vou ter 2π mais π, vai dar 3π, que 3π sobre 3 você pode cancelar. Então, vai dar a segunda raiz, 1 cosseno de π, seno de π vezes i. E a terceira raiz, a gente chegou aqui, ó. A terceira raiz vai até o k igual a 2. Aqui eu botei o k igual a 2, vai ter 2 vezes 2, 4π mais π, vai dar 5π sobre 3. Aqui é igual, aqui continua igual, tudo igual. Beleza? Então essa aqui é a terceira raiz. Ele ficou mais rápido, ficou mais bonito, porque já estava na forma trigonométrica e foi só passar o rastelo neles aqui. Essa é a terceira e última raiz. E o que é legal desse negócio é que às vezes se usa esse
esse princípio das raízes dos números complexos para dividir circunferências em tamanhos iguais e perfeitos. Então eu peguei aqui, fiz um desenho, um esboço para vocês verem. Ó, π sobre 3, π e 5π sobre 3. Se vocês construírem isso aqui, fica, né, vou apagar aqui para ficar mais bonito, para vocês terem um negócio bem legal. Né? Então tá aí, ó, a circunferência. A primeira raiz é tamanho 1 e o ângulo π sobre 3. A segunda raiz é o ângulo π e o tamanho 1. E a terceira raiz, ela vem para cá, o ângulo é 5π sobre 3 e o tamanho 1 também. Vocês estão vendo aqui? Não sei se vai ficar certinho, mas se você fechar essas pontas aqui, você teria um triângulo, que é a divisão que a gente faz para o número complexo. Esse é um dos motivos legais para a gente construir uma raiz de um número complexo. No caso, raiz cúbica, tem 3 respostas que, se você fizer ele vezes ele vezes ele, vai dar o número que a gente tem aqui em cima, que a gente está tirando a raiz. Beleza, pessoal? Então, encerramos aqui essa parte dos números complexos. Espero que vocês tenham gostado. Peço a Deus que vocês continuem com saúde, tudo bem. E vamos lá, que a vida continua, os problemas estão aí, mas quem estudar mais, quem se dedicar mais, vai ter mais resposta lá na frente, eu tenho certeza. Então, fiquem com Deus. Até a próxima.